chega mais, Enzo, para conversar com a gente hoje. Obrigada pela participação mais uma vez aqui. Fala, Paula. Obrigado pelo convite. Estou diretamente aqui do BTG Summit, mas aí você fez esse convite, eu não podia deixar passar, né? É o grande tema do dia, né? A gente não vai falar de NVIDIA hoje, né, Enzo? Exatamente. Tive que arrumar um jeito aqui, agradecer até o pessoal do audiovisual que permitiu a minha participação. Mas vamos lá, de fato, vamos falar da ação mais importante do mundo, né? Eu acho que ela é, de fato, a companhia que tem guiado aí os mercados nesses últimos meses, que, quem sabe, né, pode guiar aí nos próximos anos. Perfeito, né? Então, sendo a mais importante, só recordando aqui, vou trazer a minha colinha aqui de alguns números, né? Uma receita de 22 bilhões de dólares, um lucro líquido de 12 bilhões, né? Ou seja, mais de 5 dólares e 16 centavos por ação. E olha só esse número aqui, na verdade, a gente precisa ficar de olho, né? A gente olha os números, mas assim, o crescimento é que é bem relevante, né? O aumento do lucro por ação foi de 486% em relação ao resultado fiscal, né, do quarto trimestre de 2023. Conta um pouquinho mais desse resultado, Enzo, por que NVIDIA aí é a principal vamos dizer, né, como você falou, a principal empresa do mundo, e a gente viu a potência dela para fazer com que as bolsas globais aí fizessem um rally, né, batendo, inclusive, recordes de fechamento de mercado, né? Conta um pouquinho mais para a gente. Antes dessa divulgação do resultado, né, a gente já vinha com a ação da NVIDIA, a ação ela chegou a cair quase 10%, 2 dias antes, ali na terça e na quarta, com a expectativa de que a empresa talvez já estivesse precificada à perfeição. Então, alguns investidores aproveitaram, né, para realizar o lucro. Vamos lembrar que a ação, antes dessa queda, né, desses 2 dias, subia quase 50%, e a gente está falando em fevereiro. Então, nem em 2 meses a ação já estava subindo 50%. Então, houve essa dúvida por parte de alguns investidores de que muita coisa já estaria precificada no papel. E aí, com o resultado, a gente foi surpreendido, né? E a empresa tem tido essa capacidade de surpreender positivamente os investidores, porque ela não apenas bate as expectativas, como você falou, né? No trimestre a receita foi de 22 bilhões, mais de 22 bilhões. Em comparação ao ano atrás, né? Foi muito maior, né? Tinha sido 6 bilhões. O resultado do ano atrás teve um probleminha, né? Como empresas de tecnologia como um todo estavam tendo um ajuste nas suas operações. É um resultado muito grande, mas aí quando você olha em relação ao trimestre imediatamente anterior, é um crescimento ainda robusto, porque você está falando que a empresa tinha feito 18 bilhões de dólares. De um trimestre para outro, você aumentou sua receita em 4 bilhões. É algo realmente estarrecedor, mostra que a demanda por inteligência, né, por chips para a inteligência artificial vem forte, né, vai se manter forte pelos próximos trimestres. E além disso, essa expectativa, a receita, ela já veio 10% acima da expectativa, então os analistas tinham receita ali na casa de 20 a 20,5 bilhões de dólares, ela reportou 22. E aí, para o próximo trimestre, né, primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, ela informou que ela deve ter uma receita na casa de 24 bilhões de dólares. E aí você olha a estimativa que tinha antes no mercado, era na casa de 22. Então, quase 10% acima. Então, assim, ela recorrentemente vem entregando números melhores e batendo as expectativas na média para os próximos trimestres. Né? Então, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ele falou que todas as indústrias do mundo entraram no tip point, né? Naquele ponto que você não pode ficar para trás no assunto de inteligência artificial. Então, você tem que ter os chips da NVIDIA para montar o seu data center e para você conseguir rodar seus modelos de inteligência artificial. Então, assim, o crescimento foi muito bom, o lucro por ação, como você falou também, veio muito acima. Para o ano, você também teve um crescimento muito robusto, né? Receita de mais 60 bilhões de dólares, foi um aumento ali da casa de 125% na comparação anual, e um lucro líquido ali na casa dos 30 bilhões. Você está falando de uma empresa hoje com uma margem líquida de 50%, realmente impressiona. Então, assim, por isso que você vê, às vezes, a ação hoje está performando muito bem, né? Subindo 15%, e está chegando ali perto do 1,9, já está acima de 1,9 trilhão de dólares, né? Só um disclaimer, eu tenho estado errado na tese de NVIDIA há algum tempo, mas a empresa ela vem entregando bastante resultado, e assim, talvez eu não gostaria de comprar ação hoje nesse 1,9, como eu te falei, né? Um pouco antes do resultado, a ação chegou a cair 10%. Talvez, no futuro, se a ação chegar a cair um pouco mais, abra uma oportunidade. Por que eu digo isso? Se a gente for pegar esses últimos números, né? Esse número para o primeiro trimestre,
de cerca de 24, 25 bilhões de dólares, e a gente analisar esse número simples, né? 25 bilhões durante 4 trimestres, você tem uma receita ali de 100 bilhões de dólares, que seria um aumento já considerável em relação a esse ano fiscal, ali na casa dos 30%, 40%. A empresa pode entregar até mais, né? Como a gente tem falado aqui. Cada trimestre ela aumenta a sua expectativa de receita. E se a empresa mantiver essa taxa, essa margem líquida, e é importante notar, né? Esses produtos de inteligência artificial, ela tem um valor agregado muito maior. Então, a margem bruta, por exemplo, da empresa, o preço de venda menos o custo desse produto, a margem bruta aumentou 10 pontos percentuais, saiu de 66% para 76%. Então, a empresa tem uma capacidade de cobrar preços maiores por esses produtos. Então, supondo que ela consiga reportar 100 bilhões de receita no próximo ano fiscal, mantendo as margens, então entrega uma margem líquida da casa de 50%, a gente está falando de uma empresa com lucro líquido no próximo ano de 50 bilhões de dólares. Você precificando esse lucro ali na casa atual, hoje está rodando ali nas 30, 35 vezes. Você chega próximo do valor que está de mercado hoje. A expectativa é que a empresa tenha que continuar entregando muita receita, muito crescimento? Sim. Mas ela tem entregado. A questão que pode ser levantada é: as competidoras da NVIDIA vão deixar ela surfar de braçada, não vão fazer nada. As Big Techs que dependem desses chips vão ficar querendo se depender apenas de uma empresa, né? Você ficar dependendo de um fornecedor, o fornecedor vai fazer o que quiser com você. Então, assim, eu consigo ver as justificativas de alguns analistas para o preço da ação hoje. Eu até tinha visto uma análise, né? No ano, o lucro por ação foi da casa de 12 dólares. Eu vi uma análise, eu não lembro aonde agora, o analista falou que ela pode chegar a 30 dólares por ação. Então, você está falando praticamente triplicar esse lucro por ação, não no próximo ano, né, mas assim, ao longo do tempo. Uhum. Se você fizer 30 dólares por ação vezes 30 vezes o preço-lucro, que é o preço que está hoje, a gente está falando de uma ação que pode chegar a 900 dólares. Com a ação ali chegando perto dos 800, ok, a gente tem um potencial de valorização, mas me parece que muita parte da valorização já está no preço. Eu posso aqui estar enganado e daqui a 2, 3 meses, no próximo resultado, a ação já está perto dos 900 dólares e já tem mais gente falando que a ação vai ter 1.000, 1.100, 1.200 dólares, que inclusive já tem, né? Então, assim, eu parabenizo a empresa, é uma empresa ótima, tem entregado resultados, vai ser beneficiária nesse sentido, né, de inteligência artificial, mas queria ter entrado lá atrás. Agora, eu acho que fica, tipo assim, em relação risco-retorno, nesse preço atual, me parece não tão positivo. Eu encontro outras teses que se beneficiam né, dessa alta de NVIDIA, que talvez estejam em preços mais convidativos. Então, eu acho que assim, até meio frustrante, às vezes fala aqui com o pessoal, a ação está subindo para caramba, errei lá atrás, né? Estou errando aqui hoje, mas a gente não precisa se abdicar do tema inteligência artificial. A gente tem outros temas para surfar. Então, você tem Big Techs, você tem empresas fabricantes de chips, você tem as empresas que fabricam propriamente os chips para a NVIDIA, que a gente já tem falado aqui algumas vezes, né, da TSM, que também hoje está subindo 7%, 8% na esteira da NVIDIA. Então, assim, você encontra cases, né, para você surfar esse tema, não necessariamente a NVIDIA. Você não precisa, talvez, entrar hoje em NVIDIA, se tiver um recuo no preço da ação, pode ser um ponto de entrada. Hoje eu ainda vejo entrada nesses outros players que eu comentei. Perfeito, porque na verdade, né, realmente, como você falou, eu falei, né, que chegou a subir 14, na verdade está subindo mais, né, tá realmente, como você falou aí, subindo mais de 15%, então teria que haver ali realmente uma oportunidade, e assim, né, a pergunta, assim, tem que haver aquela oportunidade, de repente o investidor aproveitar ali naquele momento, porque que nem você falou, né, um pouquinho antes, na expectativa ali, alguns investidores realizaram, acabou caindo um pouquinho. Então, na verdade, quem entrou nessa pequena janela, né? Na verdade, essa pequena janela aí conseguiu até já ganhos, mas inteligência artificial segue, né? Se comprova, a gente te perguntei aqui, eu acho que diversas vezes, sobre será que não é uma bolha, né? Porque a gente viu, né, passar nos últimos tempos, mas continua se comprovando. E eu queria puxar, você comentou aí sobre o Jensen Huang, né, que é o fundador e CEO da empresa, e ele falou o seguinte, né, você comentou aí um pouquinho, a computação acelerada e a inteligência artificial generativa atingiram um ponto crítico, o ponto crítico, né? A demanda está aumentando e todo mundo, todas as empresas, indústrias e nações. O que ele quis dizer aí, né? O que isso significa, o ponto crítico? Quer dizer que a partir de agora,
a gente está passando para um novo estágio, de repente, da inteligência artificial. As empresas que não estiverem focadas em inteligência artificial podem acabar aí ficando muito para trás? Exatamente, né? Vamos pensar que originalmente os chips da NVIDIA eles eram muito utilizados por as pessoas que gostavam de jogos, né? As GPUs eram utilizadas para fazer processamento gráfico, né? De imagem e tal. E aí foram descobrindo que essa capacidade de processamento permite com que você rode né, aplicações, serviços com uma capacidade muito maior do que com as CPUs. E aí vamos pensar que as empresas, até pouco tempo atrás, elas recorriam a essas CPUs, a essas coisas mais tradicionais. Então, todo mundo que fez aquele investimento ali atrás vai ter que rever esse investimento e colocar agora as GPUs da NVIDIA. Então, se a empresa ela quiser ter uma ferramenta poderosa de inteligência artificial, ela vai ter que realmente investir nesses produtos. Então, isso é demanda para a NVIDIA. E aí entra naquele ponto que eu falei, né? Outras empresas estão também produzindo esse tipo. A AMD, acho que é a principal concorrente hoje da NVIDIA, mas ela ainda tem uma capacidade muito pequena de entrega de produtos, ela tem um porte muito menor. Só que, assim, eu não consigo ver as grandes empresas do mundo querendo ficar dependente só da NVIDIA. Então, a gente vai ter outras companhias se aproveitando desse ritmo. Só que hoje, o produto da NVIDIA ele é melhor do que o produto das outras empresas. Então, por isso que você vê essa demanda por chip, que, né, acaba indicando novas receitas crescentes, novos lucros crescentes. De fato, eu acho que a gente vai ter assim como foi lá no .com, né? A gente vai ter uma onda de investimentos para você conseguir construir a infraestrutura necessária para esses produtos. E aí, se a pessoa ficar esperando muito, talvez ele vai comprar um produto muito mais caro lá na frente, então você tem que meio que antecipar, né, esse investimento e tal. De fato, a gente vai ver não só as big techs, você vai ver empresas de todos os setores rodando algum sistema de inteligência artificial para tentar tornar seus processos, seus produtos cada vez mais eficientes. Então, de fato, assim, quando a gente for olhar os livros de história lá na frente, vai ter uma seção dedicada à inteligência artificial e, consequentemente, à NVIDIA, que vai, né, até hoje é a principal beneficiária, mas vai ser definitivamente um marco na história do mercado global. Perfeito.